No último vídeo, nós vimos como adicionar DAX dentro do Power BI, especificamente em medidas. Nesse, eu vou explorar com vocês como é que eu adiciono DAX via coluna calculada e vou mostrar alguns problemas ao você adicionar colunas calculadas e alguns cuidados que você tem que ter. Bom, DAX, medidas, nós adicionamos via próprios campos aqui na lateral e você pode tanto clicar com o nome na tabela, vir aqui em nova medida, ou clicar com o botão direito e clicar em nova medida. Uma nova coluna é onde nós adicionamos e escrevemos as colunas calculadas, tá? Você também consegue adicionar nova coluna aqui, nesse botão, ou até aqui em cima também você consegue clicar em nova coluna. Porém, eu acho a melhor forma de você observar esse cálculo de coluna calculada é na visualização de dados. Então deixa eu vir aqui na visualização de dados, vou abrir a minha tabela de compras. E aqui eu tenho a minha tabela de compras. Então aqui é a melhor forma de você ver a coluna calculada e também ver a principal característica desse tipo de cálculo DAX. Como é que eu adiciono uma coluna calculada no Power BI? Selecionada a coluna que você está, surge a guia contextual ferramentas da tabela e aqui você clica em nova coluna. A forma de escrever DAX é a mesma, vai aparecer uma barra de fórmula, eu também consigo dar um zoom nessa barra de fórmula. E do mesmo jeito, do lado esquerdo você vai dar um nome, no caso agora da sua coluna, e do lado direito você vai escrever a sua fórmula DAX. O nome da minha coluna vai ser valor total. O que eu quero fazer com essa coluna? Eu tenho aqui minha coluna de valor unitário e quantidade vendida de cada item. Eu vou calcular nessa coluna aqui o valor total. Multiplicar, por exemplo, 8,25 vezes 5 e vai me dar quanto é que eu vendi em dinheiro esse item aqui, 84,4346, certo? Então essa coluna serve para isso. Do lado direito, então, eu vou escrever a minha fórmula DAX. Olha só uma diferença. Lá na minha medida, eu precisei colocar, eu inicializei na verdade a minha medida com uma função DAX. E no caso lá eu usei a função de soma, a sum, e também uma função de média, a average. Por que eu precisei fazer isso lá na minha medida? E aqui vocês vão ver que eu não vou precisar necessariamente escrever uma função DAX. Lá nas medidas, vocês têm que entender que estão funcionando lá a engrenagem de cálculo do contexto de filtro. Então, o contexto de filtro, o Power BI na realidade vai calcular para mim o que eu solicitar para ele dentro do meu relatório. Então, no contexto de filtro, chega para ele sempre uma tabela filtrada. Por isso que se chama contexto de filtro. Então, dentro dessa tabela filtrada, ele vai agregar o meu dado de alguma forma, da forma que eu solicitar. Seja uma soma, seja uma média. Então, sempre nas medidas, eu vou precisar agregar as minhas colunas dentro de uma função, que as mais comuns são as funções agregativas. Já aqui na minha coluna calculada, eu tenho acesso ao meu contexto de linha. E no meu contexto de linha, eu tenho acesso a cada tabela, cada linha da minha tabela. Então, eu não preciso encapsular as minhas colunas dentro de funções. Eu posso simplesmente escrever o nome da minha coluna e ele vai trazer para mim os valores a cada linha daquela coluna. É assim que funciona o contexto de linha, certo? Então, eu vou começar a escrever aqui colchetes e ele vai trazer para mim todos os campos disponíveis dentro daquela minha tabela. Então, eu vou selecionar valor unitário primeiro, vou colocar o símbolo de multiplicação, vou escrever colchetes de novo e vou puxar quantidade. O que essa sintaxe vai fazer para mim? Ele vai multiplicar as linhas das colunas de valor unitário e quantidade e vai trazer o resultado para mim em uma nova coluna. Para quem trabalha com Excel pode achar essa sintaxe um pouco diferente. Lá no Excel a gente faz essa operação linha a linha, correto? Você consegue colocar a célula do Excel que você quer fazer o cálculo. Aqui no Power BI é um pouco diferente. Você referencia a coluna inteira, o nome da coluna. O motor de cálculo de contexto de linha é que vai fazer o cálculo para a gente linha a linha e devolver o resultado também linha a linha, tá? Vamos lá ver o resultado disso. Eu vou dar um check aqui. E pronto, o valor calculado, valor total, fica aqui disponível na minha coluna chamada valor total. Então, como eu falei, a cada linha da minha tabela, ele vai calcular para mim a multiplicação de valor unitário e quantidade e trazer para mim uma célula nova dentro do Power BI, certo? Essa aqui é a principal diferença para as medidas. As colunas calculadas, elas são físicas. Diferente da medida, que ela só é calculada quando você pede para o Power BI calcular, a coluna calculada não, ela já existe, ela fica fisicamente no meu modelo de dados
disponível para eu poder utilizar a qualquer momento. Isso, na verdade, é um problema, tá? Fica bom em um certo ponto que você consegue visualizar o seu cálculo, mas em outro ponto você está gastando espaço do seu modelo de dados com uma coisa que não necessariamente você precisa dentro do seu modelo de dados. Aqui o meu exemplo tem 2.000 linhas, mas quando você começa a trabalhar com 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas, 3 milhões de linhas dentro do Power BI, você vai ver que as colunas calculadas diminuem muito a performance do seu relatório, tornando ele às vezes muito até pesado para você subir no Power BI serviço. Bom, criado uma coluna calculada, ela fica fisicamente no meu modelo. Vocês vão notar aqui na minha tabela de compras que ela tem uma simbologia de tabelinha com um símbolo de somatório, então é uma coluna calculada. E eu posso vir aqui no meu relatório, vou copiar esse cartão aqui novamente, copiar e colar, e vou tirar a quantidade e colocar o valor total que eu calculei aqui, certo? 77,40 mil é o meu valor total que eu vendi. Aqui no caso está filtrado para fevereiro, posso tirar o filtro e ele vai mostrar o valor total. Tá? Então assim é a minha coluna calculada, é assim que eu faço a engrenagem de contexto de linha funcionar dentro do Power BI. Porém, como eu falei para vocês, isso diminui a performance. Então, como é que eu faço isso de forma mais performática, da melhor forma possível dentro do Power BI? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse mesmo cálculo usando medidas. E aí a gente vai mesclar as duas engrenagens de cálculo do Power BI, tanto o contexto de filtro quanto o contexto de linha. Tá? Então, até o próximo vídeo.